Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje, em parceria com o portal Burn, estamos migrando mais um vídeo para essa playlist. Vamos ao vídeo. Cara, isso é um OVNI. Vai falar que isso aqui é ET, que não sei o quê, e eu não quero me envolver com isso. É você querer utilizá-lo para apresentar como evidência de nada. Para o Brasil, para a ufologia brasileira, tem que ser divulgado para o público. As pessoas não querem entender o fenômeno. Algum legado que deixemos um legado para o futuro. O primeiro palestrante foi o presidente do portal Burn, Joseph David Prado, que fez uma introdução ao debate propriamente dito. Ele fez uma explanação sobre o que é a ufologia e os conceitos básicos, e também o porquê pesquisar. Acompanhe. Obrigado por vocês estarem todos aqui. Confesso que eu fico meio nervoso quando eu estou na frente do microfone, assim, câmera e tudo mais, mas vou tentar fazer o melhor para vocês aqui. Uma coisa que é muito importante, essa primeira palestra é conceitual, tá sendo bem o som aí? Tá, ela é conceitual e vai ser uma introdução para o debate que vai ocorrer no segundo andar, na sala de debates, onde a gente vai ter outros pesquisadores que vão estar falando outros temas com a gente. Então uma coisa que é importante, queria agradecer a oportunidade que esse Teamcon deu pra gente, de estar trazendo a ufologia para dentro desse evento, e agradecer a presença de vocês aqui. O que é importante deixar claro? A palestra, a nossa palestra aqui embaixo vai ter o mesmo tom de debate lá em cima. Então se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu estiver falando, sobre o que eu estiver falando, levanta a mão, já faz a pergunta na hora, a gente já responde na hora para ficar um negócio mais interativo com vocês. Tá ok? Bom, meu nome é Joseph, eu pesquiso ufologia desde 1996. Sou o fundador e presidente da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas. Sou responsável pelo site portalburn.com.br e pelo canal de vídeos do YouTube. Essa informação vai estar depois na internet. Se vocês procurarem na internet por Portal Burn, vocês vão cair facinho no nosso site. E se alguém precisar fazer contato comigo, já vou passar logo de cara o contato, é joseph@ufologo.com.br. Não tem como errar. O que é? A Burn, ela foi fundada em 1998 e hoje ela é composta pelo time o Dino Nascimento, que é um astrônomo profissional, o Edson Boaventura Júnior, eu estou passando a profissão de cada um, que está ali atrás, pesquisador, que é gerente bancário, por mim, que sou analista de segurança de informação, por uma pessoa que eu esqueci de colocar, que ele vai ficar muito bravo comigo, mas eu não vou deixar de falar, que é o Philip Kling David. Não sei se vocês conhecem o site Mundo Gump. Ele é especialista em arte 3D, em animação. Então assim, ele que faz a parte de análise de fotografia nossa. O Pablo Villarrubia Malso, novo membro da equipe, pesquisador da Espanha, nosso representante na Europa. A Paola Arnone, que é jornalista, a Paula Azul Royal, que é astrônoma amadora, esposa do Dino, o Rafael Fernandes, que é mágico profissional, que então ele usa o conhecimento dele de mágica e de ilusão para auxiliar na pesquisa e no funcionamento de como a pessoa enxerga as coisas, e o Raul Eduardo, que é advogado. O Raul fundou a Burn junto comigo lá em 98. A Burn surgiu da necessidade que tinha na época de agregar informação sobre ufologia na internet. Em 98, quem é que usava a internet em 98? Você usava, que eu sei, não vem não. Ó, tem um velho ali, tem outro velho aqui também, ó. Tem dois velhos aqui que usavam a internet em 98. Naquela época não tinha informação de qualidade de ufologia. Então a gente viu a necessidade de juntar essa informação num site. E a gente começou a criar o site, e a gente depois mudou para o esquema portal. A Burn, eu posso falar que foi o primeiro site de ufologia que entrou no que a gente conhece como no modelo de portal que a gente tem hoje em dia, que é o padrão da internet hoje, os portais de informação. Se alguém quiser marcar, no final da palestra vai ter os endereços.
Nós temos o site, nosso canal oficial do YouTube, o Facebook, você vê que é tudo fácil, o mesmo nome, e o nosso canal do Patreon. Importante falar, fazer o merchan aqui. O Patreon é o nosso canal de solicitação de apoio. Quem quiser apoiar a Burn financeiramente, em troca de bônus, de certificados, quem quiser ajudar a gente, com o valor que for de $1 a $1000, quem for rico aí, né? Pode passar lá que a gente precisa de ajuda, gente. Então, o básico, o que é ufologia? Todo mundo aqui sabe o que é ufologia? Sério, pode parecer uma pergunta estranha para quem está lá fazendo ufologia, mas vocês sabem o que é ufologia ou não? Vamos então partir para o termo ufologia. UFO é a abreviação do termo Unidentified Flying Object, ou objeto voador não identificado, em português, que vira o conhecido OVNI. Você já deve ter ouvido falar de OVNI por aí. Logia é o sufixo que designa o estudo de algum assunto em particular. OVNIs existem? Quem acha que OVNI existe? Alguém aqui não acha que não existe? Sério? Perfeito. Você não acredita em discos voadores, certo? Mas OVNI não é um disco voador. Você não deve acreditar em extraterrestre também, certo? Mas é importante lembrar que OVNI não significa que seja extraterrestre. O que é o OVNI? O OVNI é todo objeto que estiver voando e não puder ser identificado. Ou seja, se alguém jogar uma pedra aqui e você não conseguir identificar o que é, ela passar pela sala, cara, isso é um OVNI. Ponto. OVNI não é nada mais do que algo que estiver voando que não for identificado. Isso é muito importante deixar claro. E aí entra a parte interessante. A realidade do fenômeno OVNI não depende de você acreditar nele ou não. Os OVNIs existem, ponto. São identificados em radar, são fotografados, são filmados, as Forças Armadas investigam. O fenômeno é real. Você pode não acreditar na origem extraterrestre para ele, perfeito, sem problema, mas o fenômeno OVNI, ele é um fenômeno real. Então, basicamente, o que é a ufologia? É o estudo dos objetos voadores não identificados. Simples assim. Ou num conceito mais amplo, é o estudo dos objetos voadores não identificados e dos eventos relacionados à aparição dos mesmos. Aí a gente fala marcas de pouso, abdução, mortes, mutilação animal, mutilação humana e por aí vai. Muitas pessoas me perguntam, mas ufologia é ciência? Isso é uma pergunta interessante. Para entender o que é, se a ufologia é ciência, a gente precisa entender o que é ciência. Essa é a definição do conceito de ciência. Ciência é o corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Então vamos lá. A gente consegue encaixar a ufologia aí. Se a gente definir que a ufologia é uma categoria de fenômeno, e se a gente estudar ele de forma metódica e racionalmente, a gente pode dizer que a ufologia é uma ciência. Mais importante, a ciência é um conhecimento em constante interrogação do seu método, ou seja, que se autoquestiona, questionando suas origens e seus fins, mas obedece princípios válidos e rigorosos, almejando coerência interna e sistematicidade. É aí que o bicho pega na ufologia. O autoquestionamento. Por quê? Vamos lá. A ufologia não é ciência, mas devia ser tratada como tal. Por que eu digo isso? Hoje a gente tem aqui, eu sou da linha científica da ufologia, o Edson está ali, o Pablo está ali, o Carlos Alberto Machado também está ali da linha científica. A gente tenta utilizar o conhecimento científico que existe, seja de física, de astronomia, refração de luz, informática, o conhecimento que existe hoje na ufologia. Só que, vou dar uma pergunta, quem aqui já ouviu falar de reptilianos? Quem já ouviu falar de abdução no plano astral?
Quem já ouviu falar de alienígenas obsessores que sugam sua energia e coisas do tipo? Na boa, de tudo isso que eu falei, alguém consegue fotografia de um reptiliano? Alguém consegue provar uma abdução no plano astral? Alguém consegue provar um alien obsessor de energia? Gente, isso não é ciência. E aí que a ufologia vira um balaio de gato. Porque qualquer pessoa que tem uma ideia mirabolante coloca disco voador e ET no meio e fala que é ufologia. E aí que a gente não consegue fazer a ufologia virar ciência. Porque você vai chegar no meio acadêmico. O que você pesquisa ufologia, que ela fala, meu amigo? Você vai pesquisar ET, reptiliano. Você não tem nada para mostrar para mim. E aí a gente cai no descaso. Se a ufologia fosse tratada com mais rigor científico, eu não vou falar para você assim com todo rigor científico, porque não dá. Hoje não dá porque quem que pesquisa ufologia? São pessoas como nós, que tiram o dinheiro do bolso para ir para fazer as viagens, para fazer as pesquisas, para comprar equipamento, que nem o Walter está filmando ali com o equipamento dele. Assim, a gente tira do nosso bolso para colocar. Então assim, a gente não tem uma universidade por trás bancando a pesquisa. Você tem uma marca de pouso, você fala, pô, queimou a grama ali, vamos analisar se mudou o pH daquela terra? Quem que vai pagar esse exame? Caiu, sei lá, explodiu um objeto, que nem o Edson, me ajuda aquele caso de Ubatuba, né, que explodiu o objeto. O objeto de Ubatuba explodiu, um objeto explodiu lá e teve fragmentos. Meu, quem que vai pagar uma análise química daqueles fragmentos? Não é uma coisa barata. Então assim, a ufologia ela não é ciência por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas não a tratam assim, misturam a religião, a espiritualidade delas, as crenças delas com a ufologia. E porque a gente não tem dinheiro para transformar isso numa pesquisa acadêmica. Envolve muito dinheiro. E, o mais importante, a mídia tradicional, vamos dizer assim, trata o assunto como chacota. E por tratar o assunto como chacota, as universidades, os pesquisadores acadêmicos fogem do assunto. Não é interessante para eles se envolver com esse tema, porque ele vai perder patrocínio. Pura e simplesmente assim. Mas é importante ressaltar uma coisa, que eu nem coloquei na palestra, mas é importante ressaltar. Não existe dúvida entre os cientistas, pesquisadores, astrônomos, biólogos, astrobiólogos, de que sim, existe vida fora da Terra. É só uma questão de se encontrar. Eu sei que você fala, mas é vida microbiana. Beleza, eles estão indo pelo método rigorosamente científico. E se eles não fizessem isso, hoje eu não tinha um notebook, a gente não tinha internet, a gente não tinha um microfone. Então assim, eles têm que seguir uma linha, enquanto outros seguem outra. O ideal é que as duas linhas se unissem. Mas enquanto a ufologia for tratada nesse balaio de gato que é hoje, eu acho que é bem difícil, é uma realidade muito distante. Muito distante mesmo. As pessoas me perguntam quando que surgiu a ufologia. Eu acho que todos aqui conhecem o caso Roswell, já ouviram falar do caso Roswell, e todo mundo tem isso como sendo... A ufologia começou depois do caso Roswell. Caiu o disco voador lá no Novo México, a Força Aérea Americana pegou os ETs, o disco voador, e aí começou a se investigar a ufologia. Esse é o caso mais famoso do planeta, acho que ninguém discute isso. O caso Roswell é o caso mais famoso do planeta. Mas ele não foi o primeiro. É de Varginha. Eu acho que, se a gente parar para pensar, o caso Varginha é mais importante que o Roswell. Eu não creio que ele seja mais famoso por conta da gente estar no Brasil e os caras estão nos Estados Unidos. Mas eu acho que ele é mais importante do que o Roswell. E quem quiser entender por quê vai ter que estar na palestra lá em cima. Pode falar. Oi? O porquê que o caso... Porque o caso... Duas coisas. O caso Roswell levou quantos anos para vir a público? 30? 30 anos para vir a público. Ou seja, ele aconteceu e só 30 anos depois começou a se falar sobre ele. E não se tem nada. Vamos falar real? Não se tem nada sobre Roswell. Sobre Roswell você tem depoimentos e só. Mais nada. Nem para você conseguir fora esse jornalzinho. E uma outra coisa, você não tem muita coisa sobre que mostra que houve realmente alguma coisa em Roswell. É mais confiar nos depoimentos.
Varginha, ele aconteceu num mês, 2, 3 meses depois, já estava sendo divulgado na imprensa. Os ufólogos já estavam lá pesquisando, já estavam com depoimento dos militares. Vocês ainda não sabem, mas aquele cara de paletó ali atrás, o Edson, ele é um dos pesquisadores do caso Varginha. Ele estava lá quando a coisa aconteceu. Então assim, pode falar. 1996. E o caso Varginha é uma coisa interessante. Ele envolve, no contexto geral, a Força Aérea Americana, que comunicou a Força Aérea Brasileira, que comunicou o Exército Brasileiro, que capturou pelo menos 4 seres aqui. A captura foram 4, né? 4 seres capturados. Sendo que envolveu a Unicamp. Nós tivemos na Unicamp recentemente lá. Várias pessoas viram os seres. Nós entrevistamos uma das testemunhas que viu o ser na Unicamp. Os militares deram depoimento sobre o caso, que assim, não é uma pessoa que falou, sabe? É uma situação muito consistente. No nosso site tem uma linha do tempo bem legal. Apesar da palestra do Edson ser bem completa, depois no site tem uma linha do tempo bem legal. Agora uma coisa interessante. Quando que oficialmente surgiu a ufologia, então? Convencionou-se chamar que a era moderna da ufologia começou em 24 de junho de 47, quando o piloto Kenneth Arnold, ele avistou, próximo ao Monte Rainier, objetos voadores não identificados. E é interessante que ele chamava esses objetos de pires voadores. O único país do mundo que chama os objetos de disco voador é o Brasil. Todos os outros países chamam eles de pires ou no máximo pratos voadores. Nenhum país chamou eles de disco, só o Brasil, que modificou sabe Deus por quê. Por que ele chamava de pires voadores? Quando o Arnold viu os objetos, eles voavam em formação parecida com de gansos voando, e eles quicavam, como se fosse, o movimento deles era de quicar, como se fossem pires quicando. Quando você joga uma pedra na água, ele descrevia como pires quicando na água, era o movimento dos objetos, e por isso ele chamou de pires voadores. Aquilo para ele eram pires voadores. Sim, eu vi, esses dias eu vi saindo umas fotos novas sobre os OVNIs nazistas, acho que no History, né? Na página do History Channel, no History da National Geographic, esses dias eles colocaram umas fotos. Realmente tem algumas naves nazistas muito parecidas em formato com essa aqui. Então, mas naquela época, em 1947, nenhuma dessas naves tinha decolado. Elas eram projetos, elas estavam sendo testadas, mas nenhuma delas efetivamente voava. Eu ouso dizer que as naves deles já são engenharia reversa. Uma tentativa de reproduzir o que eles já tinham visto. Porque uma coisa é o que nós civis vemos no dia a dia. Você já parou para imaginar o que não vou falar um recruta do tiro de guerra, mas vamos falar da alta cúpula militar. Você já parou para pensar o que esses caras têm de informação lá dentro? Meu, os caras detectam o radar 24 horas por dia no nosso espaço aéreo. O cara decolar um caça lá e ver o que está acontecendo. Vocês já viram como é que funciona um satélite americano de reconhecimento de terreno? Na boa, cara, o negócio está no espaço, o cara consegue ver a marca do seu tênis. Eu não estou exagerando. Exatamente, quer dizer assim, se você tem um objeto que está voando no espaço aéreo e eles precisam identificar o que é ou fotografar, cara, eles conseguem. Simples assim, a gente não tem noção. Tira por base o Google Earth, que é um negócio comercial e gratuito. A riqueza de detalhes que a gente tem hoje em dia na internet. Imagina o militar. Assim, eu já vi os caras com vídeos militares, o cara conseguindo ler a placa de um carro em movimento, de um satélite. Quer dizer, o cara tinha identificação da placa, sabia a localização de onde o alvo estaria. Exatamente, é assim, absurdo. Então assim, nada impede de, em 1947, na época da Segunda Guerra Mundial, os russos já estarem tentando estudar alguma coisa que eles já tinham visto ou capturado há um tempo atrás. Exatamente, o Von Braun foi para lá para fazer o que fez o foguete que foi para a Lua, basicamente. Então, se a gente pensar de 1947, foi quando começou a era moderna da ufologia. Então não tinha OVNI antes de 1947? Não, não é bem assim.
Existem registros de OVNIs por toda a história da humanidade, desde a pré-história até hoje. Esse aqui, por exemplo, é a lenda do Otsurubuni. Eu acho que o Edson abordou essa lenda num dos vídeos do canal dele, do Enigmas e Mistérios. É a lenda de uma mulher que apareceu no Japão, não sei se uma ilha, uma praia, não lembro em detalhes, dentro de um disco voador. Na verdade é um disco flutuador, que na lenda diz que era de bambu, né, Edson, ou algo parecido. Mas ninguém sabe de onde ela veio, ela não falava o idioma corrente e ela apareceu lá. Num evento de steampunk, não podia ser diferente. Esse aqui é uma carta do capitão Samuel Capron. Ele estava dentro de uma chalupa. Você sabe o que é uma chalupa? Chalupa é mais ou menos um veleiro que vai daqui ali onde eles estão. Um veleirinho pequeno. Esse maluco, sabe Deus por quê, estava saindo de Connecticut, nos Estados Unidos, e vindo nesse barquinho até o Suriname. Sabe Deus por quê que ele estava fazendo isso? E ele reportou no diário de bordo dele um objeto que atirou como se fosse o tiro de uma estrela, que foi a forma que ele conseguiu. O texto, eu vou ver se eu coloco no nosso site depois. A forma como ele descreve o objeto é muito romântico, vamos dizer assim. E ele fala que o objeto atirou como um tiro de uma estrela e ficou por 1 minuto soltando esse raio de fogo. Depois que ele soltou esse 1 minuto de raio de fogo, esse fluxo trocou de vermelho para azul e o objeto começou a trocar de cor. Esse objeto acompanhou a embarcação deles por mais ou menos 15 minutos e ele se movia no formato de pêndulo, que é um movimento que já é conhecido na ufologia. Muitos relatos relatam os objetos se movimentando em formato de pêndulo. Agora eu vou te perguntar, por que que um cara, em 1748, estava num barquinho, indo do fim do mundo para o outro e inventar essa história? Seja lá o que for que esse cara viu, impressionou tanto ele, que ele fez questão de colocar no diário de bordo dele. E ele nunca contou para ninguém, isso nunca saiu num jornal. Esse caso foi descoberto sem querer por um investigador que estava pesquisando isso na biblioteca naval lá e acabou esbarrando nesse relato. Machado, inspiração steampunk, ufologia aí, ó. Esse caso é bem legal. Eu lembrei que você me contou, Edson, fui atrás. Em 1560, o conhecido padre José de Anchieta relatou um avistamento de um OVNI em São Paulo. Vocês já devem ter ouvido falar do Boitatá, da mitologia brasileira. Boitatá, do jeito que a gente conhece hoje, na verdade é um aportuguesamento de um termo que se chama Mbaitatá, que seria cousa de fogo, traduzindo do Tupi-Guarani para nós. Então, o que era isso? No relato dele, é textual, ele fala, ó, há também rios e são chamados que é todo de fogo, mas não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Ou seja, ele via o facho de luz cintilante correndo para ali. Acomete rapidamente os índios e os mata, como curupiras, que mata assim você vê. O que seja isso não se sabe com certeza. Ou seja, em 1560 existiam bolas de fogo que se movimentavam sobre os rios de São Paulo e matavam os índios. Alguém aprendeu isso na escola? Todo mundo aprendeu sobre o Boitatá, tenho certeza. Mas ninguém aprendeu a origem do termo Boitatá. Ou seja, é muito importante lembrar que muito da mitologia, não só brasileira, da mitologia e da história do mundo, você tem que lembrar que ela é contada de acordo com a cultura daquele país, daquela época. Então, para um índio, uma bola de luz que se movimenta muito rápido e deixa um rastro de luz atrás dela, na cabecinha dele, ele só conseguiu traduzir como uma cousa de fogo, ou uma cobra de fogo, ou algo de fogo. Então assim, tenta imaginar uma situação. Eu vou mostrar uma foto depois para vocês, mas visualiza essa imagem. Imagina eu, lá na época de Jesus, 2000 anos atrás. Eu desço de um disco voador da vida lá, e tá escuro, tá um breu danado, porque não tinha lâmpada naquela época, tá de noite. Eu pego na minha cintura e saco uma lanterna. Aquele terreno é cheio de pó.
A gente está num lugar árido, a lanterna no pó faz aquele facho de luz, porque é uma lanterna direcionada, não é aquela lanterna grande. Como é que o povo daquela época vai descrever um cara que chega numa roupa... Vamos trazer um pouco para nossa realidade. É uma roupa de astronauta branca e o cara está segurando uma lanterna. Cara, aquilo é uma espada de fogo. Porque a única coisa que emite luz naquela época é fogo. Então na cabecinha deles a única coisa que eles vão conseguir traduzir aquilo é uma espada de fogo. Então a gente tem que lembrar muito da cultura, muito do que a gente vê na história talvez não seja bem o que dizem que é. Não, eu acho que é importante, tipo assim, é importante lembrar que quando a gente fala de mitologia, de coisas do passado, tem que ser bem sincero aqui, a gente está especulando. Eu não posso chegar para você e falar, eu tenho certeza que o Boitatá era uma sonda. Eu estou dando uma possibilidade com base nas coisas, com base nos relatos de hoje. A gente vê que os relatos que a gente tem de sondas, o que a gente chama de sondas ufológicas hoje, batem com esses relatos daquela época. Então assim, o que você falou é verdade, muitos fenômenos naturais não eram conhecidos até hoje. Tem coisa que acontece hoje que é meio bizarra, que dependendo se o cara mora no interior, o cara fala que é o demônio, e aí vai, entendeu? Depende. Realmente, muito dos fenômenos naturais eram mal interpretados ou não compreendidos e se transformavam em coisas místicas, míticas, dos deuses, dos demônios e por aí vai. Mas faz sentido. Quem é o ufólogo? Este ser estranho que vos fala aqui. Tem um mais estranho que eu ali atrás. É você mesmo, Machado. Bom, quem é o ufólogo? Ele é a pessoa que vai lá e coleta as evidências sobre o fenômeno OVNI, tenta traçar as relações, pesquisa e usa o conhecimento das ciências acadêmicas e de outras técnicas para tentar identificar os fenômenos registrados. É muito importante lembrar aqui o que pouca gente fala, ou na verdade o que poucos ufólogos fazem. O trabalho do ufólogo não é provar que existe vida fora da Terra, na boa. O trabalho do ufólogo é identificar o objeto não identificado. Ponto. Quando a gente tira uma foto, quando alguém traz uma foto, quando alguém traz um relato, a gente trabalha aqui não doido para tentar provar que aquilo é uma coisa comum. Só quando a gente exaure tudo que a gente conhece, os amigos que a gente tem que tem conhecimento, os pesquisadores, as investigações, a gente fala, a gente não conseguiu identificar isso, então aquilo é um OVNI. Quando vocês conversarem com algum pesquisador, com algum ufólogo, você entregar um negócio pro cara e você ver que o cara está tentando provar que aquilo é extraterrestre, na boa, foge, porque ele não está fazendo o trabalho dele direito. Tá? Se você entregar o trabalho do ufólogo não é provar que é extraterrestre. Em algumas situações, o ufólogo tenta provar que algo estranho aconteceu. Exemplo, caso Varginha. Até hoje, a gente está caçando coisas lá, o negócio aconteceu em 96. E até hoje a gente está achando novidade. Eu e o Edson, a gente está correndo atrás de algumas informações, conseguimos documentos novos. Eu não consigo falar para você que aquilo não é extraterrestre. Mas a gente tem cada vez mais elementos para provar que algo estranho aconteceu. Aí tranquilo, mas o dia que você tiver um ufólogo que está tentando provar que o negócio é extraterrestre, tem alguma coisa errada na pesquisa dele. Estou falando besteira? Vocês três estão aí para não me deixar mentir sozinho. Mas, ô Deus, só um minutinho. Assim, existem casos, relatos, por aí vai. A questão das Forças Armadas, Departamento de Defesa. Sempre quando acontece algo como isso, eu vejo assim, entra uma força-tarefa para mascarar o que está acontecendo, assim, e fora da sua tese. Então, você falou, eu não tento provar que é um ser extraterrestre. Eu vou chegar nesse ponto um pouco mais para frente na palestra, mas uma coisa que você falou é verdade. Existe essa força-tarefa. Na verdade não é uma força-tarefa. Eles têm procedimentos para tal. E realmente eles acobertam. A gente está, eu e o Edson, que a gente está trabalhando bastante junto, mesmo porque a gente se conheceu na ufologia, depois por culpa do nosso amigo Carlos Alberto, a gente perdeu contato, o Carlos Alberto Machado fez a gente se reencontrar, e naquela época eu conheci a cunhada dele, que hoje é minha esposa. Quer dizer, é tudo em família agora, né? E a gente está trabalhando, por conta, a gente já tinha voltado a pesquisar junto, agora é meio família, a gente pesquisa muito junto. E a gente está tendo um trabalho danado
para conseguir documentação dos militares. Eu não sei se vocês sabem, existe uma lei que ela foi sancionada em 97, que foi a lei do Arquivo Nacional, e depois em 2012, que é a lei da liberdade de informação no Brasil. Qualquer um de vocês pode pedir qualquer documento do governo brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Qualquer documento. Se ele já tiver sido desclassificado, já tiver passado o prazo de desclassificação deles, eles são obrigados a te entregar esse documento, por lei. Só que isso não acontece. A gente está pedindo documentos e documentos que a gente tem fotos dos documentos, a gente tem cópias dos documentos, e o que a Força Aérea, o Exército e a Marinha falam pra gente é que esses documentos não existem. Eles sempre foram queimados, sempre foram destruídos, sempre teve um incêndio que aconteceu. As respostas oficiais deles são sempre contornadas. Eles chegaram ao absurdo de dizer para assim, eu tenho a cópia do inquérito policial militar completo de Varginha. Eu consegui essa cópia com autorização do ministro do Superior Tribunal Militar. Então você tem uma cópia oficial que me foi entregue por meios oficiais. Eu sei o número da caixa no arquivo do Superior Tribunal Militar onde esse documento se encontra. Eu tenho o número da caixa. Eu conversei com o arquivista que me entregou essa caixa. E eles me entregaram a cópia do documento. Eu pedi uma das folhas daquele documento, eu pedi para o Exército Brasileiro. Eu pedi uma cópia daquele documento para a Escola do Sargento das Armas. Eles falaram que o documento não existe. Gente, um órgão militar me entregou o documento. O outro órgão disse que não existe. Vocês têm dúvida que eles estão escondendo alguma coisa? Eu questionei eles, então me entrega, então, não existe o documento? Assim, dando migué, né? Então me entrega pelo menos como ele está protocolado, me entrega a lista de protocolos desse documento. Aí eles responderam, não, porque antes de 21 de janeiro de 97, a gente tinha uma normativa de 1977 que permitia que a gente destruísse todos os documentos que fossem sigilosos. E também não era preciso guardar o termo de destruição. A gente também podia destruir o termo de destruição, o que para mim é uma imbecilidade, né? Você vai lá, faz o termo de destruição e depois destrói o termo de destruição. Puta, é ridículo isso. Mas a lei permitia, a lei era burra, estamos no Brasil, né? A lei era burra, a lei permitia. Eles me retornaram quando eu insisti, eles me retornaram com isso, tipo assim, ó, eu não vou te entregar, porque a lei disse que eu não preciso entregar, eu queimei tudo. Eu falei, putz, que legal, ainda bem que vocês me lembraram que a lei foi feita em 21 de fevereiro de 97, porque o documento que eu pedi do dia 24. Então por 3 dias vocês não podiam ter queimado esses documentos. Se vocês destruírem esse documento, vocês estão fora da lei. Me entrega a cópia? Aí veio a resposta oficial. Com base na informação nova que você nos forneceu, nós informamos que esse documento nunca existiu. Porra, velho. Vocês têm dúvida que o negócio não existe? Eu tenho a cópia do documento. O Superior Tribunal Militar me entregou. Então eu tenho um órgão militar dizendo que o documento existe e me dando a cópia. Detalhe, essa cópia foi tirada aqui, 1 mês atrás. Ou seja, há 1 mês atrás esse documento estava naquela caixa. E o outro órgão que não conversou com esse, disse que não existe. E aí que a gente está tentando pegar eles. A gente conversa de um lado, conversa do outro. Conversa de um lado, conversa do outro. A maioria é americano, mas o Edson recebeu um documento outro dia que ele pediu também, que veio tanta coisa censurada que o documento ficou inútil. 10%, é verdade, porque eles usam a desculpa de que algumas coisas vai identificar pessoas que não precisam ser identificadas, então é pessoal. Só que está debaixo de uma tarja preta, você não consegue fazer nada. Entendeu? Exatamente. E eu vou chegar nos porquês lá. Bom, basicamente existem 2 tipos de ufólogos. Vamos lembrar, a gente está falando de ufólogo sério, tá? A gente não está falando daquele cara que inventa história e não pode provar, tá? Vamos deixar isso muito claro. O ufólogo de gabinete é aquele cara que se dedica a estudar, a catalogar os casos e tentar fazer a relação entre as informações e documentos. Eu comecei assim. A única coisa que eu fazia era colecionar informação e tentar juntar a informação e divulgar ela de uma forma legal. Foi assim que surgiu a Burn, que surgiu o site. E existe o ufólogo de campo, que é o cara que vai a campo caçar informação, entrevistar pessoas, coletar evidências. É um negócio bizarro. A gente conseguiu um contato, uma pessoa que disse que viu o ser de Varginha na Unicamp. A gente caçou esse cara que nem uns doidos, achamos onde a mãe dele morava, fomos na casa da mãe do cara.
Achamos a mãe do cara um dia, a gente não conseguimos falar com o cara. Voltamos lá no mês seguinte, achamos a mãe do cara e o pai do cara de novo. Ela ligou pra ele e falou: filho, vem cá falar com esses moços. Já tá a segunda vez que eles vêm de São Paulo pra falar com vocês e a gente não falou o que a gente tava fazendo lá, né? A gente se apresentou com a nossa profissão, trabalho no banco. Não vamos falar o que a gente é, né? Conseguimos falar com o cara deu depoimento do ser que eles viram lá na Unicamp. E convencemos o cara a ir levar a gente na Unicamp no local onde ele viu o ser. Depois fizemos a entrevista com o cara, filmamos. Ele ainda não autorizou divulgar o vídeo com o rosto dele, porque ele tem uma vida comercial lá, que ele não quer expor muito ainda. E a gente foi até a Unicamp. Cara, vocês vão entender o que é a vida de um ufólogo de campo. A gente estava lá fotografando, filmando, o lugar realmente batia com o que ele tinha descrito. Estava um pouco diferente porque ele descreveu o que ele viu uns anos atrás e hoje está diferente. E ele sempre, todas as duas vezes que ele foi lá, ele relatou. A primeira, ele foi perseguido por segurança armado, só que era arma de uso restrito militar, então eles não eram segurança da Unicamp. A segunda vez, o caso, eles foram seguidos por um carro filmado. Ele falou que ele tinha certeza que o carro era um Chevrolet e o filme era todo preto. E eles foram seguidos lá dentro da Unicamp por esse carro. Quando a gente tentou chamar ele para ir lá de novo, ele começou a suar frio. Ele falou: puta, de novo eu vou lá, meu. Nesses detalhes que você percebe onde é que está a verdade do caso. Se o cara estivesse mentindo, ele: vamos aí, vamos lá, o cara quer aparecer. Mas na hora que a gente falou, ele começou a suar. A reação dele, o Edson lembra, acho que ele lembra bem. A reação dele foi assim, ó. Vocês estão falando sério? A gente falou: tamo, vamos lá com a gente. Ele passou a mão, sabe que você começa a limpar o suor, frio na testa. Tá bom, eu vou. Ele falou: mas vamos almoçar primeiro. Vamos lá na casa da minha namorada, lá, vamos almoçar. Ele levou a gente pra almoçar lá e depois a gente foi pra lá. A gente tava lá, tava eu com a minha câmera, essa tá aqui na mesa. O Edson tava filmando com o celular dele um pouco mais embaixo. A gente registrando a parte que tinha as câmeras de segurança, que o local tem uma segurança disparate em relação a todo o resto da Unicamp ali. Tem realmente uma segurança absurda perto do resto do campus. E enquanto a gente estava lá, aconteceu o que a gente não imaginava que fosse acontecer. Um helicóptero veio por cima e o segurança de moto veio por baixo. E aquele local só tem uma saída. Não tinha como a gente sair sem passar pelo mato. Tinha um helicóptero de um lado e pelo outro tinha um segurança de moto. Não tinha como a gente não cruzar com o segurança. No vídeo, assim, o Edson estava filmando, você ouve o helicóptero e me vê correndo pro lado, porque a minha reação na hora, assim, eu tinha duas opções. Ou eu parava, do ângulo que eu estava, o piloto já tinha me visto, seja lá o que ele estava fazendo, ele já tinha me visto. Mas a testemunha estava debaixo, atrás de um prédio, e ele não tinha ângulo de visão. A minha reação na hora não foi fotografar o helicóptero, foi sair correndo em direção à testemunha e empurrar ele para a parede. Ele ficar no ângulo onde ia ter um toldo em cima dele, e seja lá o que for aquele helicóptero, ele não ia ser exposto. Eu tô aqui assumindo o meu risco, o Edson tá lá assumindo o risco dele, mas o cara só tava ajudando a gente. Então assim, a minha reação foi sair correndo e empurrar ele pra parede, e eu falei assim: meu, vambora que melou, vambora. A gente tava de social, a gente começou a descer e o segurança veio na nossa frente. Tava escrito na cara do segurança que ele ia abordar a gente. Ele desceu, não tem nada ali que justificasse ele ter descido de moto ali. Ele veio na nossa direção, eu catei minha câmera, coloquei para trás, continuei andando na frente dele. Falei pro Edson: meu, vocês assistem aquele O Impostor? Vocês assistiam O Impostor passar na televisão? Eu aprendi uma coisa muito interessante com ele: confiança. Meu, respira fundo, levanta a cabeça e vai na confiança. Eu tava com o crachá do trabalho na frente, coloquei o crachá no peito, virado para trás, né? Pra ele não ver o que tá escrito no crachá. O Edson tava em estado social. Boa tarde, boa tarde. Meu, passa. Você percebe que na hora que eu soltei o boa tarde, o cara deu aquela balançada, porque ele ia abordar, mas na hora que eu soltei o boa tarde, ele deve ter pensado: meu, os caras estão de social, de crachá, será que é um figurão? Será que esses caras estão... Eu acho que ele ficou no receio de abordar. Ele passou pela gente, deu uns 2, 3 passos além do muro, era uma subida, a gente estava vindo para cá, e ele voltou. Aí eu falei: só aperta o passo. A gente começou a andar rápido em direção ao carro, e aí ele voltou e começou a vir na nossa direção. Eu falei: entra no carro e vambora, vamos entrar no carro e vambora. A gente entrou no carro, saiu, parou um pouquinho depois dentro da Unicamp mesmo. Ele não veio mais atrás da gente, aliás a gente nem viu ele saindo de lá, a gente ficou olhando só tinha uma forma de sair do local, e a gente não viu ele saindo de lá. E foi um negócio meio bizarro, a situação meio bizarra.
E é isso que o ufólogo de campo se sujeita a fazer. Tem coisa assim, não é só ficar olhando pro céu, vendo disco voador, vendo luzinha no céu e fotografando. Tem umas coisas que acontecem que realmente é mais bizarra. O Edson Machado já passaram as coisas mais complicadas. Não sei se o Pablo também, né, Pablo? Já passaram outras coisas mais complicadas. Você contou aquela lá na Espanha, lá, né? Que o cara viu no carro lá, na base secreta. Depois você conta pra gente lá em cima. Os casos ufológicos, na verdade, muitos deles têm que ser montados como um verdadeiro quebra-cabeça. É tanta coisinha que acontece em cada canto que a gente tem que montar eles como um quebra-cabeça. Porque se você não fizer isso, você perde o foco da coisa. Aqui vai entrar um pouco em detalhes sobre os casos de contato. Eu não vou ficar detalhando muito isso, porque acho que não vai agregar muita coisa pra gente aqui. Mas só para vocês entenderem, vocês já devem ter ouvido falar em contatos de primeiro, segundo, terceiro grau e por aí vai. Quem criou essa categoria foi o meu xará, o Joseph Hynek, um ufólogo famoso. Meu xará, tá pensando o quê? Sou ufólogo desde o nascimento, rapaz. Ele criou 3 tipos básicos de categorização para os contatos. Tudo que vem depois disso foi inventado depois. Ele só criou os 3 primeiros. Ele classificou o contato de primeiro grau como o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados. Esse objeto foi fotografado pelo Edson em Iporanga há 2 anos atrás. A gente estava há 2 anos, né? A gente estava em Iporanga. Esse objeto estava mais ou menos a uns 20 metros dele, flutuando em cima da copa das árvores, nesse tom de azul. A gente fez todas as análises que a gente podia nele. É interessante, porque vocês estão vendo que está totalmente preto aqui. E não está preto por causa da iluminação, não. Aqui embaixo, o lugar é um breu total. E aqui embaixo era a copa das árvores. Só que seja lá o que for que essa luz tinha, ela conseguia conter a luminosidade dela a ponto de não iluminar a copa das árvores. Ela era brilhante, ela era luminosa, mas a luz dela não se estendia além dela. Ela não iluminava a copa das árvores. As árvores estavam o quê? 2, 3 metros abaixo dela? O suficiente para ser iluminado. Qualquer isqueiro que se acendesse lá ia iluminar a copa das árvores. O contato de segundo grau é o avistamento de um ou mais OVNIs com outras percepções. Calor, radiação, marca de pouso, queimada, tontura, catalepsia e assim vai. Ou seja, tem alguma influência no terreno ou na pessoa. Esse aqui eu peguei um caso que também é um caso bem famoso, que é o caso do pouso de Ubatuba, pouso de São Vicente, né? Que vocês estão vendo esse espaço aqui em cima? Deixa eu fazer assim, ó. Esse espaço aqui, o objeto pousou aqui. Ô Edson, só me ajuda numa coisa aqui. Aqui que são as marcas de pouso, né? Da sapata. Tá acabando, o Júlio tá acabando. Pode ver. Ó, isso aqui, gente, é a marca da sapata que pousou no local. Hoje o Edson tem, acho que é essa aqui mesmo que você tem, né? Eles recortaram aqui a lama e ele tem até hoje essa marca de pouso. E eles têm os moldes das outras 3 marcas de pouso. Dessa e das outras 3. Isso, dessa e das outras 3. O objeto que pousou lá tinha pelo menos 4 patas, vamos dizer assim. E pousou, remoeu aqui a plantação e deixou essas marcas de pouso. O pescador que estava na época lá, ele deu uma entrevista até pro History Channel um tempo atrás. Até hoje, depois disso, a saúde dele definhou e nunca mais ele foi o mesmo. E o contato de terceiro grau é bem o que a gente vê naquele filme, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É quando você tem o avistamento de seres do OVNI. Quando a gente fala avistamento, o Hynek classificou até avistar, ter contato, falar para ele ir até o terceiro grau. Aí depois a gente aqui, os outros pesquisadores, começam a evitar 4º grau é abdução, 5º grau é isso. Aí você começa a extrapolar um pouco, mas os 3 graus básicos são esses daí. Vocês já ouviram falar de abdução? Alguém aqui não sabe o que é abdução? Todo mundo sabe o que é abdução? Eu não sei. Então vamos lá. A abdução ocorre quando a vítima ela é retirada contra a vontade dela e levada para outro lugar. Abdução não é um termo exclusivo da ufologia. Um sequestro, quando você é sequestrado, você é abduzido. Oi? Se eu pedir para me levarem, é o quê? É um pedido, não é uma abdução. É verdade. É um passeio.
Porque se você for ver, quando a pessoa é sequestrada nos Estados Unidos, eles raramente usam kidnapping, eles usam abducted, porque a abdução é um sequestro. Então assim, se você tem alguém que fala, eu sou abduzido toda semana, cara, vocês acham isso de monte por aí. Se o cara vai, na remota possibilidade disso ser verdade, se o cara vai por vontade própria, ele não é abduzido. Ponto. A abdução é contra a vontade. E normalmente é uma experiência muito traumática para quem passa por isso. E, em linhas gerais, elas estão ligadas a experimentos médicos. As pessoas falam, mas por que o ET vai vir até a Terra e vai pegar uma pessoa para fazer experiência médica? Primeiro que eu não sei se é ET. Primeiro ponto. Ainda que fosse, eu te faço uma pergunta. O que a gente faz quando a gente pega um submarino, manda para os confins do oceano e acha uma criatura nova? A gente pega a maldita da criatura, arranca um pedacinho da pele para estudar, vê como é que ela reage, se ela morrer, traz para abrir os corpos dela e ver como é que ela funciona. Se a gente um dia chegar num outro planeta e nesse outro planeta houver vida, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa vida, a gente vai estudar. Então, gente, a gente acha que a gente tem que tirar um pouco do nosso umbiguinho, que a gente é o centro do universo, e pensar, será que a gente está no topo da cadeia alimentar mesmo? Será que nós somos os mais inteligentes do universo? Será que a gente não pode ser uma vaca pro cara? Do mesmo jeito que eu analiso um golfinho, eu vou lá e coloco um chip na nadadeira do golfinho para saber onde ele está indo, não pode vir uma outra raça e botar um chip no seu sovaco para saber se você está indo para algum lugar? Entendeu? Assim, não é só você sair dessa esfera de eu sou o máximo. E aí você percebe que você talvez não seja o máximo. Talvez. É tudo especulação, a gente não consegue dizer, mas talvez, pode ser. Eu acho que vamos pensar, se os seres vêm até aqui, se eles fazem experiência com nós, não é nada diferente do que nós fazemos hoje no laboratório, com animais que a gente não desconhece. Eu não vejo nenhum problema se você falar, putz, mas isso é antiético. O que a gente faz com os macacos? O que a gente faz com os bichos não antiético? Ninguém pergunta pra tartaruga se ela quer um anel na nadadeira dela. Alguém pergunta? Vem cá, vou te pegar aqui, ó, vou te levar lá pra Brolhos e vou te colocar uma argola na sua nadadeira. Alguém perguntou pra ela se ela queria? Mas ela tá lá. Agora você sabe quando é que ela casala, agora você sabe como é que ela nada, você sabe a temperatura do corpo dela, e ninguém perguntou pra ela se ela queria. Pode ser que a gente esteja no mesmo nível. Casos de mutilação animal. Vocês já devem ter ouvido falar do tal do chupa-cabras. Esse é um caso emblemático de mutilação animal. Muitos avistamentos de OVNIs estão diretamente ligados a casos de mutilação animal. Essa imagem aqui faz parte do livro do Carlos Alberto Machado, chama Olhos de Dragão, onde ele investigou em detalhes o caso do chupa-cabras, onde vários animais apareciam atacados. Machado, desculpa te atrapalhar, só uma pergunta. Qual que era o motivo da divisão aqui desses casos? Você não lembra? Elas foram encontradas dessa forma. Então, vocês imaginam, eram 88 ovelhas, e foi depois de um avistamento de OVNI, não foi? Depois de um avistamento de OVNI, 88 ovelhas foram encontradas mortas. Elas estavam perfuradas? As 88 ovelhas estavam perfuradas e foram encontradas dessa forma, sem sangue. Então veja, o chupa-cabras é só o nome, tá? Que foi dado por conta cultural, mas aí no caso eram ovelhas. Então 88 ovelhas encontradas dessa forma, sem sangue. Pera um pouquinho só. Alguém tem problema com imagem de pessoas mortas aqui? Alguém tem restrição a ver corpo de... Bom, já foi tarde, né? É que isso aqui é rápido pra caramba. Agora eu vou voltar, agora já mostrei. Alguém tem? Caiu, né? Esse é um caso de mutilação humana, que é o tema da palestra do Machado, vai ser aqui em cima hoje, daqui a pouco. Muitos casos de OVNIs estão ligados também a casos de mutilação humana. Esse é uma foto do boletim policial do famoso caso Guarapiranga. Esse cara foi encontrado sem a pele do rosto. Você vê que está até branco já aqui na parte do rosto dele. O olho estava queimado, preto. Ele tinha perfurações aqui, nos dois braços, nas duas virilhas, no ânus
e no umbigo. Interessante uma coisa, notem que tem um quadrado preto em volta de cada perfuração. Eu conversei com uma amiga minha que é legista, o Machado deve ter feito isso também com outros casos. A primeira coisa que ela me falou, ela falou assim, eu não preciso nem olhar o laudo do legista. Ela falou assim, batendo o olho nessa foto, eu te falo que a decomposição do rosto não está compatível com a decomposição do corpo. Batendo o olho eu já te falo, está incompatível. Então a primeira coisa que eu te falo. Ela, o que mais aconteceu aí? Eu falei assim, aí tem uma parte que não está em lugar nenhum. O legista, quando ele tem que fazer o BO, ele responde 3 perguntas. Se houve morte, se houve tortura e qual foi o instrumento utilizado. É isso que o cara tem que responder basicamente no IML quando ele faz a necrópsia de um corpo. Para esse caso em específico, aconteceu uma coisa interessante. Quando eles abriram o corpo dele para fazer a necrópsia, ele notou, isso ele não colocou no laudo, eu já explico porquê. Ele encontrou que estava faltando um pedaço do pulmão, aqui embaixo. E esse pedaço foi cortado em bisel. Vocês sabem o que é corte em bisel? Vocês já compraram rosa e ela tem aquele corte na diagonal, no caule? Aquele corte ele é feito daquele jeito porque ele evita a perda de fluidos, ele escorre menos. E tinha sido feito um corte desse arrancado a ponta do pulmão dele. Quando eu falei isso para a minha amiga legista, ela falou impossível. Eu falei, por que impossível? Ela falou assim, porque você não tem acesso ao pulmão sem abrir a caixa torácica. Eu falei, pois bem, ele estava sem. E o legista escreveu isso, eu vi o texto escrito por ele à mão, a lápis, da mão da pesquisadora que foi a Encarnação, que pesquisou o caso, e ele falou, se alguém me chamar de frente com isso, eu nego até a morte que isso aconteceu. Então, ele só tinha que responder 3 perguntas, porque se põe na posição do cara. Se ele coloca no laudo que o cara estava faltando um pedaço do pulmão e não tinha como explicar, como é que ele vai explicar isso pra polícia? Ele vai ficar, não é nem questão de ficar chamado de louco, porque se ele tiver prova documental que ele tá filmando, abriu o corpo e apareceu lá, ninguém vai chamar ele de louco, mas ele vai ter que explicar, cara. E se ele vai ter que explicar, como é que ele vai explicar o inexplicável? Então ele simplesmente se abstém de falar, você escondeu? Eu falo, não me perguntaram isso. Oficialmente eu não fui perguntado disso, então eu não sou obrigado a falar. E ponto. Não fazia parte, não foi por isso que o cara morreu. O cara morreu, importante, o cara estava vivo quando isso aconteceu, tá? No laudo eles chegaram à conclusão que ele estava vivo. Nem tudo que reluz é OVNI. Toda investigação inicia quando alguém relata pra gente que aconteceu alguma coisa ou a gente fotografa um objeto voador, um OVNI, alguma coisa. O que é mais importante numa pesquisa ufológica? O ceticismo e o raciocínio lógico. Se você não tiver isso durante a sua pesquisa, você fatalmente vai cair em erro. Você vai começar com teorias mirabolantes, com histórias do conto da carochinha. Então o ceticismo vai fazer você questionar tudo o que você está vendo. E o raciocínio lógico ele vai nortear a sua pesquisa para você não fugir do rumo e ir para a viagem na maionese, como a gente costuma falar. É muito importante para o ufólogo se apoiar em outras ciências e conhecimentos técnicos. Se o cara não usa física, o cara não usa química, não usa refração, não usa conhecimentos de tecnologia de computação, fotografia, ele não vai conseguir fazer uma pesquisa. Então eu sei todas essas ciências? Não sei. O Edson sabe, o Machado não sabe, o Pablo não sabe, mas a gente vai atrás. Eu não manjo, eu conheço de fotografia, mas eu não manjo de edição digital de vídeos. Mas o Philip Kling David da nossa equipe, ele é especialista em desenho 3D. Então assim, eu passo isso para ele e ele faz a análise dele. Então assim, você tem que se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento para te ajudar. Fraudes e erros de interpretação. Em linhas gerais, depois que a gente começa a analisar tudo que você recebeu e investigar direito, 95% ou mais dos casos se revelam uma fraude intencional ou um erro de interpretação. Eu estou falando 95 ou mais. Você tem uma estatística disso? Não tenho e ninguém tem. Se alguém te falar que tem uma estatística sobre isso, não tem. Isso aqui é uma estimativa mais ou menos pelo que a gente ouve, pelo que a gente recebe pela internet, pelo site. É uma estimativa literalmente chutada. Mas assim, realmente quase tudo que vem pra gente é reflexo, é algo explicado, é balão. Realmente é assim que acontece. Quando você começa a investigar, você vê que realmente não é nada demais. E uma coisa que acontece com muita frequência é o efeito eu quero acreditar.
Vocês conhecem, quem assiste Arquivo X conhece esse cartaz. É o que está lá em todos, na sala do Mulder, né, se eu não me engano. O que acontece? Tem algumas pessoas que ela tem uma necessidade de se sentir especial. Então ela quer ter fotografado um disco voador, ela quer ter tido um contato com um extraterrestre, ela quer ter uma foto para contar para todo mundo que fez algo inusitado. Eu tenho um exemplo de uma pessoa, esses dias aí, que estava no bondinho. Vocês conhecem o bondinho do café ali em Santos? Ela estava no bondinho do café, fotografou um negócio que ela dizia que era um OVNI. Aí eu falei, manda para mim original. No Facebook eu já tinha batido a imagem, a olho da imagem, isso aqui é reflexo. Isso é reflexo, ponto. Mas vamos dar a dúvida para a pessoa. Me manda as fotos originais. Importante, hoje em dia a gente não tem negativo de foto. Então assim, muito importante, foto de Facebook, foto de Flickr, foto de WhatsApp não serve para pesquisa ufológica. Jefferson Martinho, chegando agora, pesquisador da revista Vigília, vai estar palestrando com a gente lá também. Então, fotos que já passaram por qualquer um desses sistemas não servem para pesquisa ufológica. Por quê? Todos esses sistemas compactam a imagem demais. Elas compactam a ponto de você não conseguir imprimir ela com qualidade depois. Na tela, elas ficam iguaizinhas, mas elas compactam a imagem. E mais importante do que compactar as imagens, elas removem propriedades da foto que te permitem extrair dados sobre a fotografia. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro de um arquivo fotográfico, de qualquer câmera digital, eu consigo a marca, modelo, a distância focal, se o flash estava ligado ou desligado, se estava ligado ou desligado intencionalmente ou não, de cada foto. Se você tiver o arquivo que a gente chama de arquivo RAW da foto, que é câmeras um pouco maiores como essa câmera aqui, são semi-profissionais ou profissionais, elas produzem um arquivo que chama arquivo RAW, que é o arquivo cru. Quando vocês tiram uma foto de 24 megapixels nas câmeras de vocês, elas devem ter 2,5 MB mais ou menos cada foto, porque ela já está compactada com a tecnologia, com a compressão JPEG, por isso que ela é formato JPG. O arquivo RAW, por exemplo, dessa câmera aqui é RWA, o formato do arquivo. Cada foto tem 24,1 megas, ou seja, é a foto totalmente descompactada, pixel a pixel com a informação que cada um tem. Isso é o que a gente chama do negativo da câmera digital. Então, com isso daí, eu consigo trabalhar muito mais uma foto. Eu tenho mais informações sobre a fotografia, sobre a hora que foi tirada. Essa minha câmera, por exemplo, um dos motivos de eu ter comprado ela é o fato de ela ter um GPS embutido. Então, quando eu tiro a foto, eu sei exatamente aonde eu estava e para onde eu estava apontando a máquina, porque ela também tem uma bússola. Então, assim, quando eu coloco no mapa, eu não tenho como errar o ângulo que eu estava olhando, para onde eu estava olhando. Ela marca a inclinação da câmera, não tem como errar. Eu comprei ela justamente para fazer esse tipo de pesquisa. Então assim, no caso do bondinho, eu peguei as fotos, comecei a analisar e cara, era reflexo. O bondinho, quem já foi lá sabe, ele tem umas lâmpadas de LED nos cantos, umas lâmpadas brancas, que são 12 LEDs que formam parece aquelas que a gente coloca em casa nos forros de gesso. Elas têm várias lâmpadas de LED e elas ficam acesas durante o dia. Não precisa, mas ela não consome nada da bateria, lâmpada de LED. O maquinista deixa aceso. Eu mostrei, eu provei, eu achei o modelo da lâmpada, eu fiz a relação de distância do reflexo, eu mostrei na foto dela a lâmpada acesa, eu mostrei uma foto que minha mãe tirou no bondinho com a lâmpada acesa. Não havia dúvida que aquilo era o reflexo do raio da lâmpada acesa. E ela falava, a lâmpada estava apagada. Eu falei, minha senhora, olha essa outra foto sua que você me mandou, a lâmpada está acesa. Não, mas na hora que eu tirei a outra foto, a lâmpada estava apagada. Eu falei, quer dizer que a do bondinho ficou brincando de balada. Acende a lâmpada, apaga a lâmpada do bondinho, só para você tirar a foto. Até o reflexo, você contava a quantidade de LEDs da lâmpada acesa, você contava a quantidade de LEDs de pontos de luz no reflexo, era a lâmpada. E ela insistiu que era um disco voador. E ela só sossegou quando ela chegou para uma outra pessoa que era um amigo dela, que é meio místico também lá na história, e ele falou, moça, não vou falar o nome dela, é fulana, ele tá certo, isso aí é reflexo. Aí ela parou de falar, não postou mais no Facebook, não respondeu mais minha mensagem, nunca mais apareceu no Facebook, acho que ela se enfiou debaixo do cobertor e sumiu. Então é muito comum o efeito eu quero acreditar. Eu acho que o Jeff vai falar bastante disso na palestra dele, né? Muitas pessoas precisam se sentir especiais por um motivo ou outro, e aí acaba caindo nessa armadilha, vamos dizer assim, da ufologia. E agora, só para responder a sua pergunta, antes de a gente acabar a palestra, Frois, envolvimento militar.
Só para vocês saberem, esses são os países sul-americanos que investigam oficialmente os objetos voadores não identificados. Se algum de vocês acha que isso é brincadeira, não, isso não é brincadeira. Uruguai desde 79, Chile 97, Peru 2002, Equador 2004, Argentina 2011. Eles têm programas oficiais do governo de investigação de objetos voadores não identificados. Por quê? Cara, isso é, querendo ou não, isso é uma ameaça ao espaço aéreo. É uma questão de segurança nacional, querendo a gente ou não. Porque um OVNI pode ser uma aeronave de droga, pode ser uma aeronave tripulada de um país inimigo, pode ser um drone, pode ser qualquer coisa. E no Brasil? Oficialmente, o primeiro registro que a gente tem da Força Aérea Brasileira data de 1952, que é o caso Barra da Tijuca. Foi liberado no Arquivo Nacional e é o mais antigo de todos os arquivos do Arquivo Nacional. O primeiro registro que eles forneceram foi esse. Então, oficialmente, a gente pode dizer, é o primeiro. Jeff, você achou alguma coisa diferente disso? Essa foto foi retirada do Arquivo Nacional. Você me falou, por que os militares não falam pra gente, se é um assunto que todo mundo procura, né, Frois? Uma coisa interessante que também pouca gente sabe. O assunto mais pesquisado no Arquivo Nacional, pelo site do Arquivo Nacional, é objetos voadores não identificados. A população brasileira vai até o site do Arquivo Nacional, que pode pesquisar qualquer coisa que está no Arquivo Nacional. Revista, publicação, notícia, documento, histórico, história do Brasil. E o que mais se procura no Arquivo Nacional é objeto voador não identificado. Não sou eu que estou falando. Eles divulgaram isso há 20 dias atrás. 20 dias no Dia Mundial da Ufologia eles divulgaram isso. Eles divulgaram que é o termo mais pesquisado. Vocês têm dúvida que é um assunto que a população quer saber? No Brasil, eles criaram... Foi criado em... Quando foi, Tédio? O ano 66? 1968, mas oficialmente em agosto de 1968. Você quer falar o Cione? Não, deixa eu falar, depois você falar em cima, vai. O Cione foi um centro de investigação oficial da Força Aérea Brasileira, criado para fazer investigação de objetos voadores não identificados. Essa carteirinha era a carteirinha que os membros do Cione usavam. Prestem atenção numa coisa interessante aqui. Hoje não tem mais isso, mas olha o que eles faziam na época. Recomendações para os investigadores, que eram militares e civis. Ouça com atenção, narre por escrito, faça perguntas e colha respostas, registre, fotografe coisas, pessoas, lugares, preencha o relatório e envie urgente ao Cione. Olha o mais importante embaixo. Solicitamos imediato apoio das Forças Armadas e policiais. O cara chegava com essa carteirinha, ele carteirava as forças públicas para pedir ajuda na investigação de OVNI. Vocês têm dúvida que as Forças Armadas pesquisam seriamente isso? Alguém aqui tem dúvida disso? O Cione, que ele gerou milhares de documentos sobre OVNIs, fotos, depoimentos, relatórios psicológicos das pessoas que eles entrevistavam. Eu acho que esse e a Operação Prato são os dois que geraram mais documentos para a Força Aérea. Uma grande parte desses documentos que vocês estão vendo aqui são os originais, não são cópias. Fazem parte do acervo do Edson Boaventura Jr. Você está com algum aí? Isso aqui é para vocês verem. Não é cópia. É o documento original da Força Aérea Brasileira investigando sobre OVNI. Vocês têm dúvida que eles investigam? Vocês têm dúvida que esse assunto é um assunto sério? Que esse assunto é algo importante? Que não é coisa de louco? Tá com você? Tem 1.310 páginas originais dos documentos da Força Aérea. Gente, não é cópia. Quer tirar foto, Pablo? Quando alguém falar para vocês que a pesquisa de OVNIs é coisa de louco, que é coisa que doido investiga, que é perda de tempo, vocês lembrem eles disso. Isso não é coisa de louco. A coisa é séria e, assim, envolve muita gente. Faz, depois se você quiser. A Operação Prato, eu tô para dizer que eu acho que a Operação Prato e Varginha são as coisas mais punk que a gente tem na ufologia brasileira.
Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir. Oi? Capão Redondo também. A Operação Prato foi uma investigação militar realizada pelo 1º Comando Aéreo Regional em 77 para investigar o aparecimento de OVNIs na região de Colares e gerou documentação pra caramba. Além de documentação como essa, feita pelos militares, ela gerou também fotos, vídeos e áudio. Essa é uma das fotos dos arquivos do Exército. Ah, mas é só uma bola de luz. 1977, você esperava o quê? Com o dinheiro, com a verba que o Brasil dá para as Forças Armadas. Não dá para ter uma câmera Full HD em 77, né? Mas é um exemplo para você ter uma noção do que eles fotografaram lá. E ele gerou... a Operação Prata investigou um fenômeno que ficou conhecido como chupa-chupa, que não tem nada a ver com chupa-cabras, tá? Dezenas de pessoas foram atacadas por esses OVNIs. Esses OVNIs, eles se aproximavam dos ribeirinhos da região, eles emitiam um facho de luz, que era uma luz sólida. O que é uma luz sólida? Quando você acende uma lanterna, ela simplesmente acende. Essa luz, eles viam essa luz vindo em direção a eles, começaram a ver se parando no ar, assim, sabe, devagar. Tocava o corpo deles e eles viam o sangue deles saindo por esse tubinho de luz. E ficava essas marquinhas no corpo dela. E a pessoa ficava ela ficava com uma anemia aguda, ou seja, assim, você tem anemia crônica e anemia aguda. A crônica é aquela que vai acontecendo com o tempo. A aguda é aquela que acontece de repente. E as pessoas ficavam fracas e relatavam isso. A situação ficou tão grave que as pessoas estavam emigrando do local. Eles estavam fugindo da cidade. A cidade estava esvaziando. E por isso as Forças Armadas foram lá. A princípio eles foram lá desmentir o caso. Eles foram lá para ver, ela é loucura, vai lá, vê o que está acontecendo lá e esclarece para esse povo aí. Só que o Coronel Holanda, que era na época ele era capitão, que foi destacado para fazer a pesquisa, ele não acreditava muito na situação também. Ele gostava do assunto, mas não acreditava. Ele foi destacado justamente para desmentir isso tudo, para ver o que estava acontecendo. Só que chegou lá e ele viu que não era mentira. É importante que lembrar que assim, a operação foi encerrada logo depois do Holanda e a sua equipe ficar frente a frente com os tripulantes de uma dessas naves. Eles viram o ser saindo da nave, flutuando para baixo, pousou, não houve comunicação, o ser desceu até a frente dele e voltou para a nave. A nave tinha acho que 100 e poucos metros de altura, né, que ele descreveu, não foi o Holanda? Foi de 100 e poucos metros de altura a nave. Vocês têm noção que é um quarteirão de altura a nave? Ela tinha um formato, na descrição dele, o formato de uma bola de futebol americano em pé. Essa foi a descrição da nave. Infelizmente, um pouco depois de ceder a entrevista, o Coronel Holanda se suicidou. Tá? Disse que quem conhece ele sabe que ele já estava em depressão por conta de outros motivos, outros fatores, e também que mexeu muito ele ter se envolvido com esse fenômeno. E quando o negócio ficou quente, quando ele tinha a prova cabal do que estava acontecendo, o chefe dele falou assim: obrigado, junta os documentos, acabou sua missão. Ou seja, a missão passou para outros. Existem relatos de americanos já haviam assumido a missão naquele momento e tudo mais. E ele acabou se matando. O depoimento dele, se vocês procurarem Operação Prato no YouTube, vocês vão achar o depoimento dele na íntegra. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Agora, para finalizar, opiniões e hipóteses. Quem são esses seres e por que eles nos visitam? Quem são eles? Na boa, a gente não sabe. Se alguém falar pra você, eu sei quem são os ETs, o cara tá mentindo. O cara não consegue provar nem que ele existe, vai saber quem ele é. Ah, mas é que eu tive um contato telepático. Obrigado. Eu também tenho um contato telepático toda vez que eu vou no banheiro, entendeu? Você não sabe o que está acontecendo. São viajantes no tempo? Pode ser. São seres de outras dimensões? Pode ser. São viajantes galácticos? Pode ser. A gente tem que lembrar que o que hoje é um telefone celular, que eu estou em pé aqui, eu consigo assistir um vídeo do que está acontecendo no Japão. Há 60 anos atrás não dava para se pensar nisso, era uma tecnologia impossível de existir. Você já parou para pensar no que tecnologia a gente vai ter daqui 600 anos? Imagina uma civilização que está 600 anos à frente da gente, só 600 anos. Será que para eles isso não era possível? Chegar aqui, vencer a distância, não sei. Então, quem eles são? Eu não sei. Se alguém te falar, não acredite, sério, não acredite. Como eles chegam aqui? Foi a pergunta da Bianca.
A gente colocou no Facebook as perguntas que as pessoas queriam que fossem respondidas. Por dobra espacial, por viagem interdimensional, por hipervelocidade, não dá para a gente saber. Qualquer coisa que se falar nesses termos é pura especulação. Não tem como você falar o como eles vêm. Só para vocês entenderem, antes da gente encerrar, vocês sabem o que é uma dobra espacial? Eu sei que a maioria aqui deve assistir Star Trek, Jornal das Estrelas, mas vocês sabem tecnicamente o porquê que chama dobra espacial? Você tem uma folha de papel aí? Já chama aqui, Então, você ganha agora, Normalmente, vamos falar um pouquinho de física do primário. Física ou desenho geométrico. A menor distância entre dois pontos, qual que é? Uma linha reta. Perfeito. Agora, vou ter que tirar o microfone. Vocês conseguem me ouvir bem assim? Então, imagina. Alguém? Caneta. Eu tenho um ponto aqui. E eu tenho um ponto aqui. A menor distância é uma linha reta, certo? Errado. A menor distância entre os dois pontos é se os dois pontos estiverem no mesmo lugar ou extremamente próximos. E esse é o conceito da dobra espacial. Qual que é o conceito? É você conseguir gerar uma massa gravitacional tão grande, porque assim, não sei se vocês sabem, a Terra ela distorce o espaço. Então, a força gravitacional distorce o espaço. A ideia da dobra espacial, que é matematicamente possível, ela não é viável, mas matematicamente ela é possível. A ideia é você gerar um campo gravitacional tão grande e focado que você aproxima esse ponto desse, aí você vai pular de um ponto para o outro, e quando você desligar o equipamento, você vai sair do outro lado. Isso é a tecnologia de dobra espacial. Matematicamente é possível, só não temos a tecnologia para fazer isso. A energia que você vai precisar gerar para fazer isso, se eu não me engano, é mais energia que gera no nosso próprio Sol, não é? Que os caras fizeram o cálculo, né? Então assim, será que não existe uma outra fonte de energia que possa permitir que se faça isso? Não sei. Hoje nós não conhecemos. Mas até 1000 anos atrás a gente não conhecia energia elétrica. Então vai saber o que pode ser. Entraria na aceleração do partículas, né? Exatamente. Então você vê, não é nada que seja impossível. É alguma coisa que hoje é inviável. Eu vi um negócio interessante na equipe da Lexus, que ela fez aquele skate sem rodinha. Você viu o vídeo deles? O engenheiro-chefe da Lexus fala assim: nós trabalhamos com o possível e o impossível. A diferença é que o impossível leva um pouquinho mais de tempo. Eu acho que é bem por aí. O que hoje pra gente é impossível, a gente não sabe lá pra frente se vai ser. E por que os militares não falam abertamente, Ricardo? Você perguntou pra mim. Primeiro, interesse militar na tecnologia. Quem detém tecnologia tem força. Por que os americanos são os caras, meu? Porque ninguém tem arma igual dos caras. É simples assim. Você vai discutir com o cara que pega um... Meu, na boa, na época da Guerra do Golfo lá, eu lembro que eu estava vendo os estudos, o que os caras gastam com um dia de ataque militar é o orçamento total que o nosso país tem para um ano inteiro de atividade. Quem vai discutir com um cara que tem uma tecnologia dessa? Não vai. Então, primeiro interesse na tecnologia. Não é interessante você falar para todo mundo, eu tenho uma tecnologia extraterrestre, porque todo mundo vai vir atrás. E vai querer saber. Isso é uma coisa que ia causar mais dúvida do que esclarecimento. Tenta imaginar a situação. Eu sempre faço esse exemplo. Tenta imaginar o ministro da Defesa abrindo cadeia nacional lá, igual a Dilma lá, falando, com a musiquinha bonitinha, o brasão do Brasil, aquela faixinha verde e amarela ridícula de 1970. E o cara fala: brasileiros e brasileiras, boa noite. Eu queria dizer para vocês que objetos voadores não identificados atravessam o nosso espaço aéreo. Eles interferem nas nossas viagens aéreas, eles são um risco para a nossa aviação, eles abduzem pessoas, matam animais, matam pessoas, e nós não temos tecnologia para defender vocês. Tenha uma boa noite.
Vocês conseguem imaginar alguma coisa? Dá para falar alguma coisa diferente disso? Não dá para falar uma coisa diferente disso. Então assim, não tem. Mas por que os militares não falam? Mas porque não dá para ele falar isso. Não dá para ele chegar em pé na sua frente. E vou além. Cada um aqui tem sua religião, alguns não têm religião, não me importa. Mas alguns segmentos religiosos não aceitam isso. Isso é coisa do demônio. Você já imaginou o auê que isso vai virar? Por exemplo, eu frequento uma igreja evangélica, o Edson é presbítero de uma igreja evangélica, e lá o pastor, ele sabe do que a gente faz, ele gosta do assunto, e ele conversa com a gente abertamente. Só que em outra igreja evangélica, o cara fala que aquilo é coisa do demônio. Agora, você imagina para aquele povo ali, se o cara me fala que vem disco voador, ou OVNI, ou seja lá o que for, e vem para a terra, em rede nacional, todo mundo que segue aquele outro pastor que fala que o negócio é coisa do demônio, vai virar um caos, gente. Vocês falam, mas você acha que o povo não é burro? Na boa. Uma pessoa é inteligente, 2 pessoas são inteligentes, 3 pessoas são inteligentes. 200 pessoas são burras. Sabe como você prova isso? Coloca 200 pessoas numa sala, estoura uma bombinha e grita tiro. Ninguém vai pensar, vai todo mundo sair correndo. Ninguém vai lembrar que você passou na porta para um detector de metal e está todo mundo sem arma. A hora que você estourar uma bombinha e falar é tiro, todo mundo vai sair correndo. 200 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas são burras, gente. Funciona um esquema de manada. A hora que um fala, todo mundo segue. Então assim, não dá para ele chegar e falar, não, vamos aí que existe e está tudo certo. Não dá para falar. Eu gostaria muito, mas não dá. Por que o cientista não se envolve com o tema? A gente já falou no começo, medo de ser ridicularizado, falta de seriedade pelos ufólogos, ou ditos ufólogos, e falta de interesse acadêmico no assunto. Por que o cara vai gastar dinheiro com isso? O que vai trazer de benefício para a academia? Nada. Agora, vocês querem que eu preciso responder essa pergunta, gente? Por que pesquisar? Depois de tudo isso, eu preciso responder essa pergunta para vocês? Alguém acha que tem falta um motivo para isso? E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem mais informação, nosso site portalburn.com.br, nosso canal do YouTube /portalburn, no Facebook e a nossa página no Patreon. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Agradecemos a sua presença, a sua palestra. Esperamos que todos tenham gostado.